estamos agora disponíveis para perguntas, porque este suporte, embora longe, podemos comunicar e fazermos perguntas, portanto, aguardamos que possam surgir da vossa parte algo que possa questionar o Padre Luís Miguel e aprofundar alguma questão que tenha ficado no ar. Portanto, se alguém quiser partilhar, liga o seu micro e pode fazê-lo neste momento, ou também o pode fazer no bate-papo e o Vítor comunicará a todos o que estiver no bate-papo. Tenho aqui uma pergunta ao Padre Luís Miguel. Que exemplos interessantes se podem apresentar das boas práticas evangelizadoras na web? Que exemplos interessantes? Sim. Não posso fazer uma coisa mais simples? Mas vamos a ver. Por exemplo, vou-lhe falar da minha própria experiência, está bem? Não vale mais do que isso. Se eu quero saber o que se passa na Igreja Universal, vou ao site vaticano.va e tenho diariamente a informação daquilo que o Papa publicou, as suas mensagens, as suas reflexões, aquilo que os diversos dicastérios fizeram. Se eu quero saber o que é que se passa em Portugal, vou, por exemplo, ao site da Agência Eclésia, que tem lá um resumo fantástico do dia-a-dia da vida da Igreja. Se eu quero saber, por exemplo, em termos de catequese, vou ao do CRIS. Pronto, vou também ao catequese do Porto, mas enfim, só digo isto porque está aqui a doutora Isabel. Se eu não disser isto, ela bate-me. Estou a brincar, como é óbvio, não é? Portanto, nós temos, em primeiro lugar, temos exemplos para ir buscar informação aos locais onde ela está em primeira palavra, não é? Em primeira linha, a informação. Bons sites de referência. Eu também posso utilizar a internet para a minha vida cristã. Eu sou presbítero, sou padre, moro sozinho e rezo a liturgia das horas. E não sei se aqueles que têm experiência, eu que já vivi num seminário muitos anos, fui seminarista, não é? Porque isto para ser padre tem que se passar por ser seminarista. A gente rezava a liturgia das horas em comunidade. E de um momento para o outro, passar a rezar a liturgia das horas sozinho é complicado. Abreviar é complicado. Por isso, eu utilizo muito um site, uma app italiana, que é Pregaudio, que tem a liturgia das horas recitada e cantada em italiano. Paciência, mas entende-se. Eu entendo, né? Ou então posso também rezar em português, está a 2 ou 3 experiências muito interessantes. Por exemplo, eu passo a rezar, que é uma concretização da Companhia de Jesus, portanto, dos jesuítas, da Apostolado de Oração, que eu já acompanhei muita gente no início, a iniciar-se a oração, que eu não estou com eles todos os dias, não podia fazer com eles um exercício de estou aqui a rir daquilo que o Eduardo Alves diz. Não posso fazer com eles um acompanhamento diário, mas pondo o passo a rezar diante deles e apresentando-lhes o passo a rezar, eles, com o passo a rezar e o click to pray, exatamente, vão aprendendo a rezar. O Eduardo Alves fala do Laboratório da Fé, que é um projeto e um site muito interessante de um amigo meu, do Padre Marcelino, que aqui em Braga, numa paróquia de Braga, paróquia de Ferreiros, tem exemplos fantásticos. Ou seja, eu posso usar a web não para me substituir na oração, mas para com eles rezar. Posso também usar a web para encontrar recursos para a minha evangelização. Por exemplo, posso ir aos dionianos e lá preparar a celebração do domingo com aqueles materiais que eles têm, não é? Que me ajuda não só a compreender as leituras, mas a rezar as leituras de acordo para a preparação da celebração do domingo. E esta questão, e com isto termino, esta questão de rezar o domingo é muito importante. Eu, quando fiz a pesquisa que deu origem àquele livro que a doutora Isabel apresentou, fiz uma pesquisa sobre os lugares na internet que os catequistas mais valorizavam. Isto foi uma pesquisa feita no ano 2014. E uma das coisas que os catequistas valorizavam era um blog que se chamava, na altura, Catequese de Rendovinho. Ora, eu
mora em Braga, a minha família mora em Vieira do Minho, eu passo por Rendo do Finho muitas vezes. E não conhecia aquilo. Mas os catequistas é que me disseram que aquilo era, na pesquisa que fiz, no questionário que fiz, era um perfil que eles iam muito. E depois eu procurei perceber porquê. E então, a partir daquele blog, e depois testei isso de forma estatística, não interessa agora como eu vou explicar isso, mas testei isso, as presenças na internet cristãs ganham destaque na medida em que respeitam o ritmo do ano litúrgico. Parece estranho, não parece? Mas eu consegui evidenciar isso. Uma presença na web é significativa na medida em que respeita o ritmo do ano litúrgico. Portanto, estes sítios todos que eu lhe falei, acaba por se sintetizar nesta verdade. Respeitar o ritmo na internet que nós vivemos no dia-a-dia nas nossas comunidades físicas. Não sei se respondi, Cláudia. Respondeu, obrigada. Respondeu muito bem. Obrigado. Respondi bem? Muito obrigado, por favor. Mais alguém? Sr. Padre Luís, doutora Isabel, se me permitir. Não sei se me estão a ouvir. Sim, obrigado. Eu peço desculpa, eu tive que passar para o tablet, que hoje o meu computador não quer ajudar. E eu gostaria de fazer uma pergunta ao Sr. Padre Luís, se me permitir, até para mais conhecimento e aprofundar também este contexto web. O Sr. Padre teve uma expressão há pouco muito interessante que eu gostava que se pudesse aprofundasse um bocadinho, que era: se não tivermos tempo para estar na web, é melhor não estar. Sim. Se me permitir a analogia e também um bocadinho, vou utilizar a expressão brincadeira, que não é esse o termo. Eu, se for a uma igreja e não vir o pároco, não é por isso que eu não volto lá. Eu volto lá outra vez. E eu acho que gostava que me aprofundasse um bocadinho essa sua visão, até para eu poder, de certa forma, conseguir entender melhor. E depois a outra questão, que é a minha grande preocupação em relação ao web, e falou muito bem de aplicações como o Click to Pray, Passa a Rezar, mas aquilo que me tem feito mais pensar ao longo dos tempos, e principalmente ultimamente, é como é que eu, através da web, consiga pôr em prática e em resultados práticos novos caminhos. Porque eu vou-lhe dar um exemplo concreto. Na fase de confinamento, nós optamos por fazer catequese no início via WhatsApp e depois passamos para via web, através do Zoom. Inicialmente pareceu-nos tudo ótimo. Depois, com o tempo e com o discernimento e o pensamento, começámos a perceber que há famílias que não tinham possibilidade dos seus filhos terem um computador e acesso ao Zoom, e acesso ao WhatsApp, e um telemóvel, e internet. E às vezes, e dizia há pouco e muito bem, às vezes pensamos em projetos muito bonitos, mas depois na prática, estamos a não ir a todos. E eu gostaria que também pudesse, a todos, e a mim em particular, dar a sua ideia de como é que nós, ou se a web ainda tem um caminho muito grande para pôr o trabalho na rua, vamos assim dizer, uma igreja em saída. E peço desculpa. Tudo aqui, Carlos. Muito obrigado. A primeira questão, aquela expressão que eu disse, não tens tempo, não faças, não é? É uma questão simples. Olha, eu coloco a questão ao contrário. Imagina que o Carlos está a fazer um trabalho de acompanhamento de adolescentes em que todas as semanas coloca uma reflexão sobre o projeto CIS. Eu não sei se está, se não está, mas imagina que está. E estás a ver esta minha picardia, não estás? O senhor coloca na primeira semana uma reflexão fantástica, coloca na segunda semana, as pessoas, os colegas começam a apreciar e o Carlos diz: pá, tenho muito que fazer, portanto não tenho tempo nem para responder às perguntas que me fazem, nem para fazer mais reflexões. O que o senhor está a fazer é defraudar. É defraudar. Ora, isto não pode acontecer. Nós, como cristãos, quando fazemos uma proposta evangelizadora, temos que, de alguma forma, ter presente, tanto quanto humanamente é possível, que vamos ser capazes de criar uma presença constante. Ou por nós, ou então associando-nos, trabalhando em rede, não temos que ser sozinhos, mas termos hipótese de responder. Porque uma das coisas que nós em igreja temos, e noutras organizações, não estou a falar de igreja, é aquilo que eu chamo o desânimo aprendido. Isto começou, mas já sei que não vai acabar.
já sei que a malta vai desistir. Portanto, esta coisa da gente ser fiel, porque Deus é fiel, Deus não te abandona, Deus não te abandona, tem que ser plasmado numa concretização pastoral, no caso concreto, com recurso às novas tecnologias, que a pessoa saiba que quando precisar nós estamos ali. Nós estamos ali. Dou-lhe um exemplo de outra forma. Imagine que na sua paróquia o senhor padre nunca celebra a missa ao domingo à mesma hora. Este domingo é às 9, no domingo passado é às 11, no domingo passado, depois no domingo é às 10, depois é às 5 da tarde, depois já pode, na altura já pode às 5 da tarde. O que é que acontece? As pessoas deixam de ir. Porquê? Porque, havendo a certeza de que àquela hora há ali qualquer coisa, eu não pude ir esta semana, mas vou na próxima. Não havendo esta constância, esta fidelidade, a pessoa sente-se defraudada e não vai mais. Em termos de... Portanto, quando vais construir, quando vais ter uma presença na web, procura ter uma presença que possas aguentá-la. Não tens que fazer uma publicação todos os dias, nem tens que reagir a todas as pessoas que te fazem um like. Mas o que tu fizeres, o que tu te propuseres a fazer e aquilo que tu disseres que vais fazer, que seja efetivamente concretizado. Depois falou na questão das aplicações, que usar, que não usar. Há aqui duas coisas que eu tinha que ter presente. A tecnologia desenvolve muito mais depressa do que as nossas necessidades. Antes nós dizíamos que a necessidade cria o órgão. Era assim que quando a gente estudava a evolução da natureza, não é? E do ser humano, dizia a necessidade cria o órgão. Agora é ao contrário. A tecnologia cria a necessidade. E não é por ter existido uma ferramenta nova que nós temos que ir logo para lá à maluca trabalhar aquilo a 1000 a hora. Não, não. Nós usamos as ferramentas, os recursos e as tecnologias disponíveis de acordo com aquilo que é um projeto evangelizador. As tecnologias servem o projeto evangelizador, não se adequam nem se obriga a meter o projeto evangelizador dentro daquela tecnologia. Posso usar o Facebook? Sim e não. Posso usar o Facebook se para o projeto que tu tens e para aquilo que queres desenvolver, ele se adequa. Posso usar o TikTok ou não? Opa, não sei, quer dizer, depende daquilo que tu queres usar, vês aquilo que tens disponível e que tu sabes usar. Porque pode acontecer que haja uma ferramenta muito interessante. Estou-me a lembrar, por exemplo, o podcast. Eu estou fascinado pelos podcasts. Mas só há pouco tempo, pelo menos que eu me tenha apercebido, pouco tempo, 1 ano, 1 ano e meio, é que a tecnologia do podcast foi efetivamente friendly e nós podemos usá-la no nosso computador sem grande complicação, não é? Portanto, já antes era possível, mas exigia muita aprendizagem, exigia muita tecnologia e nós não éramos capazes. Portanto, nós, quer dizer, homens e mulheres como eu, que utilizam isto de uma forma muito rudimentar, não é? O que é que quero dizer com isto? O que deve presidir é nós, na nossa comunidade, identificamos uma necessidade que temos que colmatar em termos de evangelização. Para isso, podemos usar algumas tecnologias. Quais é que nos servem? E não ao contrário. Agora aqui uma coisa nova, vamos usá-la para fazer o quê? Não sei, mas vamos usá-la para logo se ver. Não sei se respondi à sua questão, Carlos. Sim, eu posso me ter feito, não me ter explicado tão bem. Aquilo que lhe queria, de certa forma, perguntar é se não sente também que às vezes tanta tecnologia pode também discriminar, infelizmente, e não colocar esta igreja em saída. Às vezes colocamos-nos muito dentro de um computador e não na rua, vamos assim dizer. Obrigado, Carlos. Esquecemos dessa dimensão que é muitíssimo importante. Quando surge uma nova tecnologia, surgem excluídos. Isto é normal, se olharmos para a história da civilização, sempre que uma nova tecnologia se tornou preponderante, aqueles que não a dominavam, porque não sabiam, ou não tinham recursos materiais para a possuir, ficaram à margem. Pensem, por exemplo, na história da Igreja, aquilo que é o postulado da boa imprensa.
não só se procurava publicar coisas boas, mas também se procuravam organizar bibliotecas paroquiais para aqueles que, não podendo comprar, podiam, de alguma forma, aceder àqueles recursos. Nós agora, nas nossas comunidades, temos dois grupos de pessoas. Umas que são totalmente inseridas nas novas tecnologias, que para dizer que a missa da manhã alterou, basta meter uma mensagem no Facebook e já toda a gente sabe. E temos pessoas que, em razão da sua idade, em razão da sua incapacidade económica para ter os recursos, ou então porque simplesmente não querem, e estão no seu direito, notem, uma pessoa de 20 anos que não queira estar no Facebook e nas redes sociais, está no seu direito. Está no seu direito, não é? Portanto, o que quer dizer com isto? A nossa proposta pastoral não se pode apoiar apenas numa ou em algumas tecnologias que sabemos à partida que vai criar excluídos. Por isso, se eu quero usar uma tecnologia digital, digamos assim, para um projeto de evangelização catequética, antes tenho que ter presente que todas as pessoas a quem eu me destino têm essa tecnologia disponível. Se não tem, como comunidade, temos que fazer uma biblioteca paroquial, ou seja, arranjar recursos para a pessoa utilizar. Depois cada comunidade, em cada caso, utilizará. Não é porque agora está muito na moda passar uns vídeos à quarta-feira sobre o CIS que toda a gente vai para o YouTube. Ok, isso é o ideal. Mas pode acontecer que lá em casa tenha o Joaquim com 15 anos e a Maria com 10, que à mesma hora precisam do único computador da casa para trabalhos escolares. Já para não falar no pai que está em teletrabalho e que também precisa de computador. É que nós às vezes temos 3, 4 pessoas em casa e só há um computador quando há. Quando há. Há um bocado o Carlos disse uma coisa, o computador não funcionava, tive que ir para o tablet. Muitas das nossas famílias não podem fazer isto. O computador não deu, o tablet não deu, não tenho mais nada para onde ir. Ou seja, quando preparamos um processo de catequese que recorre a estas tecnologias, temos que ter presente modos de suprir aqueles que não têm essas tecnologias. Como nós já fazíamos, por exemplo, com o livro. Quando a catequese era apenas com um material, com um livro da catequese, com o catecismo que nós dizíamos, o que é que nós na paróquia fazíamos? Havia aqueles meninos e aquelas meninas que, por qualquer motivo, não podiam comprar o catecismo. O que é que acontecia? Tinham o catecismo na mesma e alguém pagava. Portanto, o mecanismo é o mesmo. O mecanismo é o mesmo. Tem que ser aplicado de forma distinta. Padre Luís, a internet é uma nova realidade para todos, que com o tempo nos vamos habituando. Obrigado pela sua exposição. Mas aquilo que lhe gostava de perguntar é, esta nova realidade, como é que ela é sentida ou apreciada pela Igreja? Concretamente, na globalidade, não só numa perspectiva de catequese, mas também como é que isto pode chegar à Igreja no seu todo. Miguel, a Igreja somos nós, pá. Eu não sei se o Dom Armando ainda está aqui presente, mas vou dizer uma coisa, espero que ele não me excomungue, que é isto. O Sr. Dom Armando é tão... Estou a usar o Sr. Dom Armando que é um bispo. É tão igreja como o Sr. Joaquim, que está lá na paróquia, ele já apareceu, como o Sr. Joaquim, que está lá na paróquia e ainda pensa que as epístolas são as mulheres dos apóstolos. O que quer dizer com isto? A igreja somos todos nós que vivemos animados por este amor que nos habita, que é o amor de Deus. Por isso, quando se fala na utilização da igreja, se calhar estamos a dizer na utilização das lideranças eclesiais. Por isso, esta utilização que as lideranças eclesiais fazem da tecnologia tem que ser uma utilização que é feita à medida daquilo que nós somos capazes. As tecnologias na evangelização sempre foram usadas da mesma forma que foram usadas para os outros âmbitos da vida da sociedade. Nós passámos a usar o jornal quando o jornal era uma coisa comum na sociedade. Passámos a usar a televisão, aqui em Portugal com mais experiência, mas na Europa passámos a usar a televisão quando os canais privados passaram a ser mais ou menos comuns.
Passámos a usar a rádio, em que em Portugal com um excelente sucesso, comparado com outra na Europa, quando a rádio passou a ser um meio de comunicação normal. Portanto, as tecnologias e as tecnologias atuais são usadas ao serviço da evangelização da mesma forma que as outras vias de comunicação, desde que usadas com um fim evangelizador. Não sei se me respondi, não sei se fui claro, Miguel. Sim, sim. E eu gostava também aqui de aproveitar a deixa. Nós vamos, e eu estou aqui a acompanhar o Facebook, temos vindo a receber algumas mensagens, uma que nos chegou da Alemanha, dá-nos conta da importância das redes sociais, nomeadamente na ausência de padres que falem a língua portuguesa, os poderem acompanhar. Mas uma questão que coloca é como evitar correr o risco de agir errado ou de aderir a informações menos corretas. Sabemos que a internet é muito vasta e muitas das vezes as pessoas não conseguem ou podem não ter segurança naquilo que é uma mensagem correta e naquilo que pode ser uma mensagem menos correta. Sim, ou seja, como é que eu vou perceber se um site onde eu vou é fidedigno ou não, não é? Isso é da mesma forma como o que funciona com os sites, funciona com os livros, com as revistas, com os amigos. A gente vai àqueles sites, lê aquelas revistas, lê aqueles livros, é apresentado àqueles amigos que outro amigo que nós consideramos nos apresenta. Esta coisa de ir para o Google sozinho, procurar informação, eu posso não ter capacidade para isso. Mas conheço alguém que de alguma forma está familiarizado com este meio e eu pergunto, olha, para encontrar qualquer coisa sobre catequese da adolescência, onde é que eu vou? E ele diz-me. E eu então começo a frequentar essa presença na internet e a partir daí vou conhecendo novos meios, novos recursos. Faço-me entender. Ou então isto seria o ideal, que nos nossos secretariados da catequese, que nas nossas paróquias, houvesse uma coisa que se chama repositório, onde nós tínhamos lá uma série de endereços, de sítios e presenças digitais que nos dão alguma garantia, total garantia nunca há, mas que nos dão alguma garantia de aí encontrarmos algo com qualidade. Mas a grande qualidade está, dito de forma técnica, na minha formação para a literacia digital. Na capacidade que eu tenho como cristão de procurar, identificar, ler e utilizar a informação que disponho. Da mesma forma, usa-se para um site da internet, como também se pode usar para uma revista, como também se pode usar para um livro. Como é que eu sei se é bom ou se é mau? Ou eu tenho literacia para perceber isso, ou pergunto a alguém a quem eu reconheço a autoridade que me diga. E quando eu digo reconheço a autoridade, não tem que ser necessariamente o pároco, não é? Um cristão mais experiente, alguém que me ajude a perceber se aquilo é ou não útil e bom para a minha leitura, para o meu crescimento. Boa noite, Padre Luís. Antes de mais, quero agradecer imenso pela exposição e por todo este conhecimento nesta temática ainda um bocadinho às vezes de tabu para certas pessoas. Neste momento falou muito da parte de evangelizar pela web. Pergunto se muita gente, se nós queremos evangelizar para muita gente, algumas ferramentas têm uma parte económica, portanto, há bastante entrave, não é? Na sua perspectiva de começar a utilizar e ver a web, portanto, nesta parte de que recursos económicos é que cada paróquia precisa para desempenhar uma boa missão na web? Você coloca-me uma questão muito, muito, muito interessante, que é, para estar na internet é preciso dinheiro? É essa a pergunta, não é, Rita? Na internet nada é grátis. Mesmo o e-mail do Google, o Gmail, a gente não paga dinheiro, mas paga com os nossos metadados. Portanto, nada na internet é grátis.
mas eu pessoalmente sou muito apologista de utilizar ferramentas open, portanto, ferramentas abertas. Ferramentas abertas. Daí que a minha expectativa, e eu faço isso pessoalmente, eu tenho um site, tenho um perfil na Moodle, essa coisa toda, um site de formação da Moodle, é pagar o mínimo possível. Mínimo possível. Por isso, como é que eu ia explicar? Dito de uma forma simples. Quando a gente não tem jeito, investe no estilo. A Rita não deve ter essa experiência, porque não foi rapaz como eu, né? Foi uma menina. Mas quando eu era miúdo, havia 2 tipos de jogadores de futebol. Havia aqueles que jogavam bem, com os calções mal amanhados, umas sapatilhas todas rotas e uma t-shirt normalmente de uma marca de refrigerante já meia descolorida. E havia aqueles que apareciam com o fato do seu clube de futebol, todo aprumadinho, com sapatilhas a condizer e uma bola nova. Os que tinham jeito jogavam. Os que não tinham jeito investiam no estilo. Com isto o que é que quer dizer? Se eu tenho claro qual é o objetivo evangelizador que eu quero fazer, um simples perfil de Facebook é mais que suficiente. Se eu quero lá colocar uns vídeos, colocar lá umas fotografias, posso acoplar alguma coisa que eu gravo no Google, quer com o YouTube, quer com o Flickr, que essa coisa toda. Se depois eu quero meter lá mais uns diálogos e tudo mais, eu faço isto, entre aspas, a custo zero. Depois quero ter muitos vídeos da minha catequese, de mais espaço, por 10, 15 euros ano, consigo aumentar o espaço. O meu problema o desafio está quando eu não tenho isto claro e vou a um site qualquer que tem uns templates fantásticos de sites da internet, pago um endereço só com o nome da minha paróquia e põe lá uma coisa muito bonita, mas que é uma coisa muito bonita que nasce a partir de um template, não a partir da minha experiência do Evangelho. Faço-me entender, Rita? Por isso, aquilo que se me permitem, aquilo que eu vos digo é, façam coisas grátis. Por exemplo, o WhatsApp, quanto é que custa? É grátis. É grátis. Inclusive, se a gente estiver ligado ao Wi-Fi, podemos telefonar aos nossos catequizandos, não pagamos nada. Não pagamos nada. Fazer uma boa fotografia, fazer um bom filme, fazer um bom áudio, não custa dinheiro. Nós já compramos os smartphones, já compramos os computadores, que já trazem a tecnologia necessária, mais que necessária, é excessiva, é excessiva. Por isso vamos usar isso. Se na nossa paróquia, na nossa vigararia, na nossa diocese, tiverem uma coisa mais robusta, mais profissional, ótimo. Mas nós, grupo de catequistas de grupo, catequistas paroquiais, animadores digamos, de pessoas que estão a caminho da fé, não precisamos de gastar dinheiro para fazer um bom acompanhamento através da web. E que o senhor do Facebook e outros que tal me desculpem, mas é verdade. Isto é grátis, pá. Quer dizer, não é grátis, depois nós pagamos aquilo em publicidade e em metadados. Mas não temos que dispor de euros, digamos assim. O Celestino Macedo Pinto, Padre Luís, pergunta, sempre que alguém vem para a internet, vai para procurar efetivamente afinidades. De que forma podemos dinamizar a procura de afinidades com Cristo, principalmente com grupos de jovens, faixas etárias mais juvenis, do 10º ano, por exemplo? Essa pergunta é uma pergunta muito bem feita, muito bem feita. Porque, de facto, nós vamos para a internet procurando, como uma pessoa, como o colega nos dizia, afinidades. Eu diria, vamos procurar similitudes. Vamos procurar pessoas como nós, que têm os mesmos interesses que nós e que procuram o mesmo que nós procuramos. Antes da internet e das redes sociais, o nosso horizonte de pesquisa estava, digamos assim, circunscrito à nossa paróquia, à nossa vila, quando muito à zona da cidade onde nós morávamos. Agora, com as redes sociais, o nosso limite é o idioma, é a língua portuguesa ou as línguas que nós dominamos. Por isso, para encontrar similitudes, para encontrar pessoas que buscam o mesmo que nós,
temos que cultivar uma identidade narrativa, que é isto. Eu não tenho que ir para o Facebook, desculpa-me assim falar mal e depressa, transpirar água benta, inclinar a cabeça a 45 graus e só falta fazer um meme em que estou eu e a Senhora das Dores. Isso é uma pastoral, isto é ao fim do dia a gente já pode dizer asneiras, é uma pastoral pífia. Eu tenho que fazer uma pastoral verdadeira. Eu, como ser humano que habito os dias de hoje, tenho certezas, tenho angústias, tenho alegrias, tenho tristezas. Hoje estou a falar convosco e pela primeira vez na vida morreu-me um aluno. Nunca me tinha acontecido. Um aluno que estava a acabar o mestrado, tem um problema de saúde e morreu. Isto nunca me aconteceu. E eu não tenho que estar aqui digamos assim, a adorar a pílula. Eu hoje estou muito arreliado com Jesus Cristo. Pá, estou. Desculpem lá, mas estou. E eu estar arreliado com ele não quer dizer que eu não o amo e não gosto dele. Mas é a minha verdade no meu dia de hoje. Por isso, eu tenho que desenvolver na web uma identidade narrativa, vou usar uma expressão de Paulo Ricardo, não importa para o caso agora, que é, as minhas presenças vão dizendo do meu estado de ânimo. Às vezes estou arreliado, outras vezes estou contente, já às vezes Jesus Cristo aparece-me na vida, outras vezes, que infelizmente a maior parte das vezes, esconde-se, e então eu vou dizendo de mim e da minha busca, da verdade da minha experiência. Por isso, na medida em que as minhas presenças digitais são isso, eu então sim sou capaz de conectar com aqueles que, tal como eu, também estão em busca. Quando nós apresentamos uma imagem muito perfeita, muito acabada, muito seráfica, muito angélica, não sou a verdadeiro. Não sou a verdadeiro. Por isso, a presença na web que seja capaz de conectar no caso concreto, com os jovens que, tal como nós, estão à procura, é dizer a verdade das nossas buscas. Com sucessos e com insucessos. Com luzes e com sombras, que eles estão aí. Foi algo que a mim me tocou bastante. Foram 3 frases que as disse, que se pode resumir praticamente em 6 palavras, que é: mestre, onde moras, vem e vê, amar e ser amado. Estas 3, digamos, frases semi-acabadas, hoje em dia mexe muito connosco como catequistas, porque na realidade estar aqui por trás do ecrã e não sentir e só ser visto é algo que nos inquieta bastante, e principalmente quando estamos com jovens. Deparamos com lágrimas, com saudades, realmente com tudo que isto nos envolve. O que é que nos pode dizer, para nos acalmar um pouco, e acho que é geral, a nós catequistas, este ponto? Bom, acalmar e dar assim sonoríferos não é propriamente a minha praia, porque também não é a praia de Jesus Cristo. Nós estamos, de facto, assim, andamos com esta barreira da Câmara, que agora nos recorda, e depois, enfim, mas nós não estamos sozinhos. E é assim, eu agora estou a falar convosco, mas se fosse um grupo de catequistas, certamente que eu hoje já teria trocado mensagens catequizando, que entretanto me tinha feito uma provocação. Se calhar amanhã de manhã, ou mais para a frente da semana, eu teria mandado uma provocação acerca da liturgia da palavra do próximo domingo. Ou seja, a comunicação digital é uma comunicação que pede que nós nos insiramos dela, criamos a realidade imersiva. E a realidade imersiva foi tentada pela construção, não só de software, mas também hardware, que de alguma forma parece que entramos dentro do programa. É aqueles vídeos 3D, é o Second Life, mas isso é uma realidade imersiva, digamos assim, artificial. A realidade imersiva é eu, o que penso, o que digo e o que faço, partilho com aqueles que estão ao meu lado, que vivem comigo.
Aos meus catequistas, peço desculpa, aos meus catequizandos, eles de alguma forma vivem comigo, não partilham a mesma casa que eu, mas vivem no meu coração. Por isso eu utilizo estes recursos, o Facebook, o WhatsApp, o TikTok, seja o que for, para me tornar presente junto deles e para ser um canal através do qual eles podem, ainda que seja para ralhar, estarem próximos comigo. Por isso, estas realidades só serão realidades evangelizadoras na medida em que nos permitir sermos inseridos na vida comum uns dos outros. Senão, as novas tecnologias são mais um canal de televisão no meio de outros. E aos canais de televisão eu escolho consoante o programa que está a dar me agrada ou não. Os canais de comunicação entre amigos são significativos, independentemente do programa que está a passar. Não sei se fui claro, Estrela. Muito. Sim, foi muito claro. Realmente, se calhar esteve presente na minha catequese de sábado, porque foi um bocadinho, porque foi exatamente um pouco esse desafio que nós fizemos esta semana, porque era ir, portanto, era ir em missão, não é? Mas como nós não podemos ir, então foi exatamente esse desafio, um bocadinho o afronto, não é? Levar algo a quem nós realmente queremos, ou quem gostaríamos de levar, fosse quem fosse, mas alguém que realmente nos andasse a inquietar e que já há muito tempo queríamos dar uma palavra e não tínhamos essa oportunidade. Que é realmente mexer um bocadinho entre eles e com quem eles realmente querem mexer também. Que é o que hoje em dia lhes falta, é sair um bocadinho da área de conforto deles. E foi para cá um bocadinho isso que no sábado desafiei-os, foi exatamente isso. Ainda bem, obrigado. Boa noite, não sei se me estão a ouvir bem. Vamos, eu gostava de ouvir e obrigado. Ainda bem. Eu gostava de fazer uma pergunta ao Sr. Padre Luís, já agora muito obrigada por tudo, tem sido um encontro muito interessante, inclusive com as partilhas dos colegas por aí fora. Mas eu ouço falar muito os jovens. Eu sou catequista dos primeiros anos, primeiro e segundo ano, trabalho com os pais, além dos pequeninos, e como deve imaginar esta história do digital com os pequeninos, eles não se aguentam assim tanto tempo à frente de um ecrã. Então gostava de ter um bocadinho a sua visão, porque trabalha-se diferente, não é? O que fazemos com os pequeninos não é a mesma coisa que fazemos com os grandes. Claro. Pelo menos eu não trabalho da mesma maneira com eles. Gostava de ter um bocadinho a sua visão sobre isso. Mas, em circunstâncias normais, os pequeninos não têm o smartphone, não têm contas de redes sociais, nem coisa parecida. Exatamente. Por isso, com os pequeninos, nós já desde o início da história da Igreja, só trabalhamos quando os pais querem acompanhar. Nós temos tido muita sorte. Este ano está a funcionar muito bem com os pais, eles têm estado muito presentes. Claro. Nós, graças à utilização das tecnologias para fazer catequese à distância, em muitas situações, pela primeira vez, demos uma efetiva responsabilidade aos pais. Porque nós antes dizíamos que dávamos responsável, mas não dávamos. A gente dizia, olha, faz uma coisinha, pergunta ao teu pai, os dois lê disto. Mas era uma coisa assim, olha, como eu costumo dizer, é como um bocado como a salada na nossa alimentação. A gente não gosta de comer vegetais, mas mete lá assim uma cenoura e uma alface, dá um bocadinho de cor e está feito. Não é? Ou seja, não é a alimentação em si, não está a ser com os vegetais que deve ser. Com o digital, porque os pequeninos não têm, espero bem que não tenham, se têm alguma coisa está mal, smartphone, não têm perfis nas redes sociais, eles têm que estar lá, ou para estar lá têm que ir pela mão dos pais. E então os pais estão a ser efetivamente imprescindíveis para um processo catequético. Por isso, nós sempre soubemos que evangelizar crianças é evangelizar através dos pais. Nós temos... Peço desculpa por interromper. Nós aqui Luís, peço desculpa, acaba de interromper. A Carla está desde Bruxelas.
Eu dei por ela, eu ouvi há um bocado. A pergunta quem disse que não eram as couves? Não, exatamente, exatamente. Nós aqui em Bruxelas, e eu tenho outras colegas ligadas, e ainda bem, o nosso grupo aqui começou a trabalhar mais efetivamente com os pais há cerca de 3 anos. Estamos no 4º ano, a trabalhar com os pais. É o 4º ano seguido que estamos mais à sério a trabalhar com os pais. E tem sido um desafio muito grande, porque no início aquilo era muito estranho. Tínhamos a sensação que os pais vinham e era esta horinha que eles estão na catequese é a horinha para a gente descansar. Ora, nós não estávamos muito de acordo com isso e o grupo de catequese achou por bem trocar as voltas aos pais. Este Covid trouxe muita coisa má, mas eu tenho que admitir que em relação... Não é admitir, porque aqui não há nada para admitir, é constatar, exatamente. Tenho que constatar que também trouxe aqui uma aproximação aos pais, porque é como o seu padre diz, para as crianças poderem estar, os pais também têm que estar. Então tem sido super bom, tem sido muito positivo. Reuniões digitais, que no início tínhamos 2, agora temos a turma toda, como eu costumo dizer, ou o grupo todo. Então tem sido muito bom. Mas muito daquilo que disse fez eco, pelo menos para mim, e penso que para as colegas também, que não é fácil gerir a mensagem ou gerir o nosso perfil, aquilo que queremos passar. Aquilo que dizemos, nós temos que o viver e temos que o ser, senão as palavras não vão bater, ficam ocas, ficam sem sentido. E há uma coisa que toda a gente aprecia, sobretudo as crianças: sinceridade. Sim, sem dúvida. Eu posso estar zangado, mas tem que ser autêntico. Agora, estou zangado e faço aqui uma cara assim, daquelas que a gente faz, que treinam muito no seminário, 45 graus, não era assim muito coisa. Os miúdos percebem logo, não é? Há que ser sinceros. Nesta coisa assim, e a web é muito boa para isso, porque nos desmascara com muita facilidade. Peguei, por exemplo, numa pessoa que acabais de conhecer, ela diante de vós quer passar uma imagem e de ver o perfil de Facebook que ela tem. E fiquei logo a ver como é que a pessoa é. É que fiquei logo a ver, não é? Ele durante 1 hora ou 2 consegue manter aquele boneco, não é? Aquele personagem. Mas depois, o que é que ele replica, onde é que ele comenta, como é que ele intervém, a gente tira-lhe logo a pinta. Agradecemos muito ao Padre Luís e agradecemos esta última provocação que nos fez descobrir a necessidade de cultivar identidades narrativas, isto é, de sermos testemunhas em que, ao ver-nos, deixam-nos ver para ver aquele que está em nós, mas na encarnação, no aqui e agora, do que o nosso povo hoje precisa de experimentar este Deus encarnado, este Jesus Cristo que caminha nos nossos caminhos e hoje os nossos jovens e os nossos adultos precisam. Um grande obrigada a todos, um obrigado muito especial ao Padre Luís Miguel, que nos deu informação, que nos questionou, que levantou critérios importantes para o trabalho de cada um de nós nesta missão evangelizadora, e voltaremos a ver-nos no dia 3. Recordo para quem está presente e que não está inscrito no processo formativo, quem quiser pode ter acesso ao processo formativo da qual fazem parte estas 2 conferências. Por exemplo, dia 12 de novembro vamos trabalhar o CAOT, vamos trabalhar várias ferramentas e ao mesmo tempo que as ferramentas estamos a tentar criar a nossa identidade narrativa utilizando as palavras do Padre Luís Miguel. Agradecemos muito também a presença do Sr. Bispo Dom Armando. Eu agora não sei se ele ainda está, porque como somos muitos, perde-se na... Ainda estou, gostei muito e boa noite a todos. Olha, já agora, Dom Armando, vou pedir para nos dar a última palavra com uma bênção, porque a nossa identidade narrativa diz que estamos sempre a acolher um Deus que nos abençoa sempre que lhe abrimos as mãos e solicitamos a bênção. Uma das coisas... Obrigado, Padre Luís Miguel. Mas uma das coisas que a internet também nos possibilita é, embora longe, mas conseguirmos construir laços que nos unem. Eu falo, mas estou sujeito ao que o outro diz. Eu manifesto-me, mas também
sou convidado à escuta do outro, e na internet ou é uma escuta profunda ou então agredimos-nos. E a novidade é precisamente esta, que eu seja capaz de dar, de ouvir, de responder, de construir em conjunto. É tão bonito este construir em conjunto. Tantas vezes, como o Papa diz, neste mundo poliédrico, onde cada um é uma face bela que contribui para o todo. E o todo é mais que a simples soma das partes. Portanto, vamos deixar que o Senhor, que nos ama a todos, que nos criou e que nos conduz, então derrame sobre todos a sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.